Eu cresci dentro da sacristia. Eu tenho respeito pelos padres, tenho carinho pelos padres, né? Aliás, é uma polêmica que eu prego sobre Santa Maria, né? Quando fala Santa Maria, vem um monte de crente, né, xingando, santo é só Jesus. Não, não rebaixa Jesus, não. Jesus é santo dos santos, né? Nós somos os santos, né? E o senhor acha que a Maria é santa mesmo? Eu acho, cara. Eu acho que vai ter um lugar. Eu acho que duas pessoas que eu quero conhecer na eternidade, se eu tiver moral para isso na eternidade, né? Uma é Maria e outra é Paulo, né? Eu sou totalmente paulino, né? E eu acho que Maria teve um papel extraordinário. Eu acredito em algo muito forte sobre Maria, que eu creio que Deus não só tanto respeitou... Existem muitas linhas teológicas, a gente não vai entrar nisso agora, senão a gente vai ter que ficar só nesse assunto. Mas eu creio que Deus respeitou tanto que quando ela fala... quando Jesus faz o primeiro milagre lá nas bodas de Canaã, não sei quantos tiveram a oportunidade de estar lá, mas eu fui. Tem as taras lá até hoje, não sei se são as originais, eles falam que são. E ali dava mais ou menos 700 litros de água, né? E Jesus transforma a água em vinho. Tem até uns que dizem que o povo já estava gritando, Jesus é bom companheiro, né? Brincadeiras à parte, né? Ele multiplicou o vinho, mas não queria que ninguém se embebedasse, né? Era só para alegria, como a Bíblia diz. Mas assim, eu creio que ali houve uma permissão da terra também. Deus usou ela para isso, porque quando ele vai falar com ela, eu acho que o evangélico ele levou para um do extremo muito forte isso. Na tentativa de não ser idólatra, ele acabou desprezando aquilo que é do Senhor, né? A própria Isabel, que era prima, quando vê Maria, fala: quem sou eu para receber essa mulher que leva o meu Salvador dentro do ventre? A própria Isabel. O anjo fala dela, né? Sim. Que ela era bendita e tudo mais, e o céu fala bem dela, a terra fala bem dela. Uma pessoa que cresceu com ela, que era prima, já trata ela com diferença porque ela está com o Salvador. Imagina como que José tratou. José era um homem de Deus. E ele teve um sonho, o anjo apareceu para ele viu, né? Existem até algumas linhas teológicas, que aí a gente vai entrar num assunto muito, muito, muito amplo, mas existem até algumas linhas teológicas que dizem que José depois não quis ter relações com Maria. Aí eu sei que vai ter um monte de evangélico, a gente vai brigar também nisso, vai falar, mas teve outros filhos, tudo, mas algumas linhas dizem que esses filhos eram filhos do José, que era viúvo e que depois ele pede Maria em casamento. E depois que acontece tudo isso, imagina ele olhando tudo isso acontecendo, anjos e reis vindo do Oriente dar presente. Imagina ele olhando para ela, ele já não olhava nem ela como uma mulher mais, ele já estava olhando ela como uma serva de Deus. Como uma agraciada. Uma agraciada. Mesmo, né? E alguns dizem que ele não quis depois, ele cuidou dela, mas não levou um relacionamento como marido. Eu não sei até onde isso é fidedigno, ouvi isso de alguns rabinos. Eu não sei até onde isso é fidedigno ou não, né? A gente cresceu aprendendo que ela tinha outros filhos e que ela teve, e que isso também não tirava a santidade dela, porque ela era casada, podia ter filhos depois de Jesus também. Sim. Mas existem controvérsias aí, existe muita especulação. Eu prefiro não afirmar nada. Em parte vemos, em parte profetizamos. Uma coisa eu sei. Jesus falou: que tenho eu contigo, mulher. As pessoas usam isso para dizer que Jesus estava... Outro dia um cara falou assim, Jesus nunca chamou Maria de mãe, né? Não, ele falava, né, quando ele era pequeno e queria leite, ele falava: ô Maria, vai lá fazer leite para mim, né? Jamais, né? Ele mesmo falou: minha mãe e meus irmãos são... Não, é demais, né? Não, ele fala minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão comigo aqui. Que então faz a vontade do Pai. Né? E eles usam isso como se Jesus não chamasse ela de mãe. Eu creio que o que tenho eu contigo, mulher, foi Jesus dizendo assim, ó, começa a desapegar, porque agora o pau vai torar. Começa a desapegar, porque agora você vai ver muita coisa, e eu prefiro que você me entenda como filho de Deus agora, somente o filho de Deus, que você sabe que eu sou, né? Não sabeis vós que estava fazendo a vontade do meu pai, quando ela volta atrás do menino, não tem nas escadarias. E ele começa a se desvincular no sentido de ser filho para proteger Maria. Eu creio nisso. Sim, sim. Porque se Jesus desrespeitasse Maria, Fábio, vamos ser coerentes, ele ia ferir um dos primeiros mandamentos com promessa. Honrar pai e mãe. Concordo. Jesus tinha que honrar Maria. Aí Maria vai e fala: filho, acabou o vinho. Aí ele fala: o que tenho eu contigo, mulher? Mas o crente fala assim, que ele disse: o que tenho eu contigo, mulher? Né? Achando que Jesus foi brutão, né? Com a sua eu não creio, não. Eu creio que ele falou assim: não chegou minha hora ainda. Aliás, aquele de The Chosen ilustrou isso. Eu pregava desse jeito, eu fiquei emocionado quando eu vi aquele The Chosen, porque ilustrou muito parecido com o que eu prego. Eu creio que essa hora ele falou assim: não é chegada a hora ainda, mas naquela hora ele entendeu, é a bênção da terra. Porque ele foi filho de Maria na terra. Sim. Apesar de ser gerado pelo Espírito Santo,
Ele foi filho de Maria, respeitava ela como mãe. E naquele momento, né, ele falou que tenho eu contigo. Aí ninguém se pergunta uma coisa, né? Ele fala isso, aí todo mundo fala, ele falou que tenho eu contigo, mas ele foi lá e multiplicou. Maria sai e fala, fazei tudo o que ele disse. E ele foi lá e multiplicou. Ou seja, se não era chegada a hora ainda, por que ele começou? E a Bíblia é bem clara, e ali começou o ministério de Jesus. Né? Os milagres de Jesus começaram ali. Por que começaram ali? Porque ele tinha a bênção dos céus como pai, esse é meu filho amado a quem me comprazo. Ele tinha a bênção da terra como Maria, filho, façam tudo o que ele disser, porque Maria ali já trata ele como Deus. Sim. Porque ela já vai atrás, como filho de Deus, na verdade. Ela já vai atrás dele querendo o quê? Acabou o vinho. Você pode resolver, você sabe quem você é. Né? Ela não vai atrás dele, né? Como filho vai lá e faz alguma coisa. Ela vai, você sabe quem você é. E ela vai depois nos outros e fala, fazei tudo o que ele vos mandar. Ou seja, ela já estava dando uma lição de vida ali. Faça tudo o que o Senhor Jesus mandar, porque ele é o Senhor. Ela entendeu que ele também era o provedor, né? Ali ela também estava entendendo que ela já passaria a ser serva daquele que havia saído do ventre dela. E ela entendeu isso, cara. E para entender isso, e para uma mulher entender isso, imagina para uma mãe, né? Para uma mãe entender isso, que amamentou, que olhou para o filho. Imagina ela olhando ele na crucificação. Então, na crucifixão era uma coisa terrível. Então, as pessoas precisam ponderar isso. Jesus nunca maltratou Maria, não. Aliás, eu creio que ela virou a grande mãe de todos os apóstolos da lei, porque depois ela acompanhou o ministério de Jesus, e que eu acho que era tudo um bando de doido, né? Jesus chama um bando de doido, já chama um que era zelote, que brigava pela pátria, e coloca um Mateus, que era traidor da pátria, junto para ser irmão, e todo mundo... Eu tenho uma palavra que chama o carpinteiro e as 12 peças, porque o carpinteiro fez todo mundo ficar se lixando para que as peças ficassem perfeitas, né? E aí ele coloca todo mundo junto, né? Imagina o tanto de briga, o tanto de treta que dava ali, e Maria, junto com as outras mulheres, existiam mulheres que serviam ao Senhor com suas fazendas, ali sendo a grandmother, né? A mulher ali que estava cuidando, fazendo comida. Vocês têm que comer, meninos, não é só pregar não, né? Eu acho que Jesus falava, nem só de pão viverá o homem. E Maria falava assim, mas vocês têm que comer porque vocês têm corpo ainda, vocês vão cair. Né? Então eu creio que acontecia isso, eu creio que foi muito, muito natural. Eu costumo falar o seguinte, viva naturalmente em Cristo e você terá uma vida sobrenatural. Porque Ele nos deu um corpo. E a gente precisa cuidar do templo do Espírito Santo. Tem gente que briga por causa de tatuagem, tem gente que briga por causa de tanta coisa e não briga por causa da saúde. Né? E geralmente quem faz esse papel geralmente é a mulher, que é mais... A mulher amadurece muito mais rápido que o homem. Eu tenho 2 filhas e um filho, eu sei como que é. Né? A mulher, às vezes, a minha filha cuida de mim quando eu estou ruim. Então, eu creio que Maria e as outras mulheres tiveram um papel, apesar da sociedade naquela época não valorizar muito a mulher, Jesus valorizou. Ele aparece primeiro para elas, né? Sim. E o bispo... Há quem diga que ele aparece primeiro para elas para espalhar rápido, né? e as mulheres têm essa facilidade de espalhar notícias, né? Tem, elas falam muito mais que a gente, né? Elas são maravilhosas. Ô bispo, mas essa sua expressão que você usou nessa fala aí, ela é bastante interessante, porque a fim de combater um extremo da idolatria, a gente acaba menosprezando um personagem da Bíblia que teve um excelente papel, que foi Maria. Porque para cuidar de um ser divino, alguma coisa de divino deve ter na pessoa. Cara, você imagina, Jesus falou para os discípulos dele, manda a comissão dos 70, e ele manda eles irem, e eles voltam maravilhados porque eles expulsaram o demônio. Outro dia me crucificaram na internet porque eu fiz um culto, falei, quem é que quer expulsar o primeiro demônio? Eu tenho um moleque de 13 anos na minha igreja, na minha congregação, na nossa congregação, fala igreja, fala as pessoas, tá? Nunca fala igreja como prédio. Que expulsou demônio já dentro de ônibus e que vem gritando, bispo, eu expulsei demônio, né? Eu expulsei demônio. E eles vêm e eu falo, fica feliz porque seu nome está escrito no livro da vida, melhor ainda. Eu faço igual Jesus. Jesus também me curou com 70 quando eles voltam. Sim. Então, assim, eu acho que as pessoas acabam levando para o do extremo e acabam até chateando Jesus. Porque se Maria está agora... A gente vai entrar em outra discussão agora, eu não vou entrar nessa discussão. Se Maria agora está dormindo com todos os que dormem, ou está acordada num lugar separado, como o seio de Abraão, sendo guardada até que a volta do Senhor Jesus, com certeza ela está bem guardada e o Senhor vai atrás. Gente, tem gente que tem galardão diferente. A Bíblia fala muito claro sobre os galardões da terra. Paulo fala que tem gente que vai entrar como colunas de fogo, não vai ter galardão nenhum. Agora, a Maria, eu acredito que ela vai ter um galardão extraordinário na eternidade. Né? Eu não acredito, eu acredito que não acredito que ela deve ser adorada, né, idolatrada, nada disso, mas eu acredito que ela deve ser respeitada, e muito bem respeitada. Porque se Jesus respeitou, quem somos nós para desrespeitar? Se a Bíblia falou mal, falou bem, aliás, quem somos nós para falarmos mal? Né? E quando eu entrei no meio evangélico, eu comecei a ver que tinha evangélico que tinha até ódio de Maria.
assim, de verdade, raiva, foi para Sim. do extremo. Então eu creio que os pastores têm que tomar muito cuidado com isso. Às vezes não pregam com medo do povo idolatrar e acabam não pregando. Mas tem um cântico de Maria maravilhoso. A gente aprende muito com a vida dela. Então, A gente tem que ficar nesse meio, não idolatrar, mas também não desrespeitar. eu tenho um seminário que está saindo, Santa Maria sem idolatria. Santa Maria sem idolatria. Ô Bispão, a gente estava falando E a agora briga, há pouco... desculpa, Fábio, mas a Sim. briga toda é porque eu falo que santa. Mas a Bíblia não fala que todos nós somos santos? A palavra santo não quer dizer separado? Eu não estou Sim. falando. Existem vários tipos de palavras santas. Existe a palavra sanctus no latim, né? Essa dá uma conotação de um pouco elevada, não uso ela, né? Mas existe kadosh, né? Sim. Existe que é santidade de separação, separado. Quem foi mais separado para Deus do que Maria? Ela foi separada no ventre, com um ventre abençoado, né? Bendito é o fruto do vosso ventre. Ela foi separada. Como é que você vai falar que ela não é santa? Se ela não é santa, quem é? E Jesus é santo dos santos. Santo dos santos, perfeito. É porque as pessoas, principalmente os crentes, né, nós temos a ideia de santo, alguém divino, e não é. Nós também somos considerados como santos, ou seja, fomos separados para um E propósito. como divinos também, né? Jesus falou. Como divinos, bispo? Também. Me explica. Vós sabeis que sois deuses, vós não sabeis que sois deuses, nós somos também.